Boa noite, estamos aqui no Coquinaria Apresenta, um programa voltado para a saúde e bem-estar, nosso segundo programa. Estamos aqui com o Dr. Luiz Marcelo, com a doutora Valéria. O nosso tema hoje vai ser sobre dietas da moda. Tudo que a gente tem de dietas da moda hoje no mundo, falando como a gente quer emagrecer. Se a gente for buscar um pouquinho sobre a origem da palavra dieta, que vem do latim e do grego, a dieta significa modo de vida. E a gente não associa dieta a modo de vida, a gente associa dieta à perda de peso. Só que isso, as pessoas, a gente não faz essa associação, porque a gente é aquilo que a gente come. Então, dieta é o estilo que a gente vive. Então, Valéria, vamos começar aí para você falando pra gente. Conta pra gente um pouco quais são as dietas da moda que mais impactam assim na saúde. O que você sugere como dieta da moda para qualquer pessoa que vai te procurar? Você não sugere nenhuma dieta da moda, tenho certeza. Mas assim, o que você não indica que eles sigam? Na verdade, quando a gente fala de dieta na moda, como toda moda, a moda passa, né? Então, é só um pouquinho de história que vai vir, daqui a pouco isso aí vai acabar virando. Mas hoje tem algumas que estão bem conceituadas, né? E o que eu falo assim, o que eu não gosto é da titulação e a rotulagem, na verdade, Sim. que cada dieta traz. Né? Então, eu vejo muitos profissionais, muitas vezes, dizendo assim, na porta do consultório, eu prescrevo jejum intermitente, eu prescrevo low carb, e que isso acaba sendo uma religião, né? E na verdade não é bem assim. Hoje, se você for buscar, muitas dessas dietas, elas tiveram um porquê para vir, né? Então, vamos citar algumas delas, por exemplo, como dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta riquíssima em gordura, né? Sem carboidrato, e é uma dieta que foi criada para quê? Para tratar uma doença chamada epilepsia refratária. Ou seja, quem tem epilepsia refratária, né, uma criança com epilepsia hoje, ela tem em torno de 60 a 100 ataques epiléticos por dia. Senhor. Com a dieta, isso diminui para 2 ou 0. Olha o quanto incrível é. Aí você pega a galera praticante de exercício, que fica 1 hora na academia, 1h30, fazendo dieta rica em gordura, bacon, não sei o quê, porque dieta cetogênica, porque seca, só que aí você não vê o quanto aquilo também pode te trazer de malefício para a sua saúde cardiovascular, porque você não sente dor de que seu colesterol está subindo, que sua pressão está subindo, enfim. Então, tem determinadas dietas que foram criadas para coisas interessantes, específicas, exatamente, e que na verdade as pessoas acabam usando para um processo de emagrecimento, assim como muitas medicações, né, as pessoas acabam usando para processo de emagrecimento e elas vieram para tratar determinadas doenças, né? A dieta cetogênica, doutor Luiz, que malefício que você acha que ela pode trazer para a saúde? Essa e outras mais, porque eu entendo assim, como a Valéria falou, você vai lá, começa a fazer uma dieta sem saber dos seus exames, sem saber como você está, geralmente o que acontece com o atleta. O que isso pode trazer de malefício, claro, né? Qual que é o problema que nós estamos vendo hoje na maioria das dietas, né? Vou te dar um exemplo. O cálcio, existe uma recomendação de você ingerir, por exemplo, 1000 miligramas de cálcio. Atualmente é ingerido 400 miligramas. Então, vitamina D é a mesma coisa, vitamina A, vitamina E. Então, essas dietas, quando você não faz um controle específico dela, você acaba perdendo alguns nutrientes. Tem uma ideia de que a dieta causa um envelhecimento da pessoa. Exatamente. Essa perda de nutrientes e de alguns aminoácidos provoca essa aparência de envelhecimento da pele. Exatamente. Entendi. Então, você hoje fazer uma dieta sem uma supervisão médica,
ou de uma nutricionista, vai gerar lá na frente uma série de problemas, que nem a gente está falando agora. Você fazer uma dieta que inclui muito bacon, por exemplo, é uma coisa que é inviável. Até a parte cardiovascular tem que ser averiguada. E todo estilo de vida, quando você modifica, você tem que partir de uma base. Então, olha, eu vou começar a fazer atividade física. Tenho que passar com o cardiologista. Eu tenho que ver se a minha condição aeróbica está boa, se a minha condição física está boa. Mesmo atleta, a gente já viu vários casos de atletas, por exemplo, terem problema em campo. Por quê? Porque não foi feita uma avaliação completa dessa pessoa. Então, toda dieta que você for fazer, tem que procurar um especialista antes de você fazer e você fazer um controle. Não adianta você procurar um negócio na internet ou na TV e achar que vai dar certo. Achar que vai dar certo, né? E é como a Valéria falou, né? Cada dieta, ela tem uma base, um objetivo que foi desenvolvida para determinado fim, né? Como é o caso da dieta cetogênica. A gente tem aí algumas outras que também são muito famosas, como a da Dukan, da Tican, acho que é o nome, que é parecida com a Dukan, a do Mediterrâneo. A do Mediterrâneo eu acho ela interessante, que a gente estava conversando antes, porque muda o estilo de vida, certo, e é uma alimentação mais natural, eu acredito. E a outra que eu acho que vale a pena, o que faz 20 anos agora já dela, que é a DASH, que é de controle da hipertensão, que não é em relação ao sal apenas, mas é uma mudança na sua alimentação. Exato, né? A do Mediterrâneo inclui bastante azeite, que eu acho que favorece. Fruta, azeite, oleaginosas, ou seja, essas dietas são de estudos grandes, longitudinais, né, estudos com populações específicas e que trouxeram, assim, aliás, trazem excelentes resultados, que é utilizado nas nossas diretrizes hoje de cardiologia, por exemplo. São baseados nesses grandes estudos dessas dietas. Então, assim, e o que mostra essas dietas? Fruta, legumes, verdura, azeite, oleaginosas, ou seja, equilíbrio, exercício. Então, assim, tudo numa forma equilibrada. Não é titulado um negócio que só come aquilo ou só restringe aquilo. E você tem que, junto a isso, você tem que fazer alguma atividade física. Exato. Não adianta você tentar mudar e só mudar a alimentação. Acho que a atividade física ela é importante também, né? Existe a nova pirâmide da Sociedade Nutricional, que ela mostra, na base dela, ela coloca água e exercício físico, e depois começa a pirâmide da alimentação. Eu achei sensacional. Eu não tinha visto essa pirâmide como na base o exercício físico. Isso é tão importante para a saúde que está na base da pirâmide alimentar, né? Que é aquilo que você falou. Não adianta eu fazer uma super dieta e não fazer exercício físico, porque eu acho que o corpo não consegue, não é metabolizar, né? Ele não equilibra, né? Porque assim, você quer fazer uma dieta restritiva, aí você não dorme direito, aí você não faz exercício e você não bebe água. Né? Então, assim, né? Que mudança de estilo de vida é essa? Não é mudança, né? Não é. Então, assim, tem que tomar cuidado com um pouquinho dessas dietas de restrição. Uma que está muito em alta é jejum intermitente, então, né? Se fala-se muito em jejum. Na verdade, quando essa história do jejum intermitente veio à tona, o que os pesquisadores pensavam? Que de repente fosse dar uma rasteira no metabolismo e que a gente trouxesse algum benefício para tratar a obesidade, porque a gente sabe hoje que a obesidade é uma doença, sim, e uma doença crônica e uma doença que não tem cura. Que a gente até falou no programa passado. A doença crônica não transmissível. Exatamente. Então, assim, uma doença que está crescendo cada vez mais, né? E aí, o que acontece? Os pesquisadores achavam que, de repente, fazendo essa questão do jejum intermitente, poderia, na questão metabólica, trazer uma diferença para isso. E, recentemente, publicado num dos jornais de medicina de grande impacto, que é o JAMA, mostrou que não, que ela é mais uma dieta de restrição, comparada a uma dieta de restrição calórica, que vai trazer as mesmas coisas e que, se você não mudar o seu estilo de vida, você vai ter reganho de peso. Reganho de peso a gente tem com todas essas dietas da moda, a gente tem reganho de peso com cirurgia bariátrica, sim, né? Então, assim, tem que entender que quando você trata essa questão de obesidade, é uma mudança de estilo de vida gradual. Você vai mexendo, que esse é o papel do nutricionista, que é mexer devagarzinho naquele cardápio, e é aquilo que você falou, é uma questão de viver bem. Então, assim,
ter um cardápio nutricionalmente adequado é você gostar daquilo que você está comendo, é ter prazer, mas aprender a comer a quantidade adequada. E esse viver bem é complicado, porque às vezes a pessoa faz uma dieta sem acompanhamento, ela vai evoluir para dor de cabeça, fraqueza, tremor, unha quebradiça, cai cabelo. Então, se ela não tiver esse bom acompanhamento, acho que a dieta para ela vai ser mais prejudicial do que ajudar. Os sintomas que ela vai ter em decorrência de uma má alimentação, porque aí não é dieta, uma má alimentação é muito grande. Não tem o déficit cognitivo, a gente conversou no último programa em relação ao ferro, por exemplo, causando déficit cognitivo. Eu acho isso tão sério e tão pouco explorado, eu acho assim, né, na comunicação, eu acho pouco explorado, porque assim, é fácil de você resolver, é só você ter o entendimento. Uma criança com TDAH, ela tem um déficit cognitivo, né? Sim. E aí, se ela não toma, existem estudos que falam, se ela não toma café da manhã e vai para a escola sem tomar o café da manhã, isso prejudica ela. No entanto, se ela toma, ela vai ter mais atenção na aula. Então, eu penso assim, é tão pequeno o ajuste que você tem que fazer na dieta da criança para a melhora dela, né? Que eu acho que Mas eu acho que o acesso à informação, às vezes, ele acaba prejudicando, porque você tem muita informação. E dessa muita informação que você tem, às vezes você não consegue achar o que é bom. Eu falo, meu Deus, né? O que estão milagroso, às vezes você está entrando na internet e está lá, emagreça em 3 dias 3 quilos, e a pessoa que está desesperada, ela vai entrar ali, ela não quer saber se isso foi feito num estudo randomizado, se foi feita uma publicação, um artigo num grande periódico, nada disso. Ela vai ver ali a coisa mais fácil, que é o que a gente acaba procurando, o que é mais fácil, e acaba sendo mais prejudicial do que benéfico. A gente sabe, né, você principalmente, que o ser humano é o bicho, né, o mamífero que mais fácil se adapta a qualquer situação, né? Mas quando se fala em dieta, isso não consegue ir. Vocês já perceberam isso? Quando se fala em dieta, a pessoa quer uma fórmula mágica para você emagrecer rapidamente. Porque as pessoas procuram soluções rápidas, né? E no entanto, exatamente, no entanto, se você for refletir, poxa, eu consigo me adaptar a qualquer situação, então eu vou tentar fazer um esforço e me adaptar a isso. Isso para a dieta eu vejo que é uma dificuldade de qualquer pessoa no mundo. E quanto antes começar, melhor. Foi o que nós conversamos da outra vez também. O quanto antes a pessoa, quanto antes ela começar, ela vai ter um envelhecimento muito melhor. É lógico. Você mesmo na infância, né? Tem uma lei que veio. Na verdade, ela entra em vigor agora em novembro, que as escolas, elas precisarão ter ensino de nutrição. Nossa, isso eu acho meu sonho, gente. E eu acho que é uma coisa muito legal. Então, até a sociedade está pensando em algumas coisas da sociedade científica de como preparar esse professor, porque não é o profissional nutricionista que está preparado para levar essa informação para o aluno, mas de repente eu posso preparar esse professor para levar essa informação para o aluno, né? Então tem se discutido algumas coisas, eu acho que em breve devem vir estudos bacanas relacionados a isso. Eu acho que a gente tem que pegar exemplo de outros países em que a obesidade já chegou nas crianças. Eu acho que esse é o exemplo que a gente não deveria seguir. Esse é um exemplo que a gente não deveria seguir. Então, eu acho que quanto antes começar exatamente na infância, melhor. Pelo menos vai evitar que lá na frente você tenha uma grande população obesa desnutrida, né? Que aí você acaba caindo num lugar tão prejudicial, porque você é obeso, você vai para o hospital público, a gente tem uma condição do hospital público que às vezes não é muito adequada, né? Que não tem muita estrutura para oferecer para a população. No entanto, se ela tem uma alimentação boa, se ela vive bem, ela não vai precisar de serviços públicos, né? Eu acho que a sociedade acaba ganhando com isso, o governo acaba ganhando com isso, na verdade. E, por exemplo, você tem que ter, se você tem hospitais que atende obeso, que você tem que ter um banheiro com adaptado, você tem que ter uma maca que cabe 200 quilos, por exemplo, você entendeu? Mas não é em todo serviço que você tem isso. Então, cadeiras apropriadas. Exatamente. Então é difícil. Realmente é um problema de saúde pública muito grande essa obesidade. Quanto antes começar a evitar isso, melhor. E o que também eu acho que uma coisa que é interessante comentar sobre dietas da moda é que, na verdade, existem os super alimentos, né? Então, endeusa alguns alimentos e afunda outros alimentos. Então, por exemplo, leite passou a ser ruim por conta da lactose. Aí, glúten
passou a ser uma coisa que engorda e na verdade é só a proteína da farinha do trigo. E assim começaram-se as modinhas, né? Lembra do ovo? Do ovo, e assim vai. Então, assim, cada dia é uma história nova, um alimento milagroso. Então, assim, não existe alimento super poderoso. O que existe é a sinergia entre um prato completo, onde você vai ter carboidrato, proteína, lipídio, fibra. Eles se conversam entre si, metabolicamente falando. E é isso que é bacana. Sim, né? Mas eu acho que ainda o que eu mais tenho medo é essa associação, baixa de vitamina D com baixa do cálcio, porque tirando o leite e derivado do leite, o cálcio, a probabilidade de você ter uma deficiência de cálcio é muito maior. E hoje em dia, para uma população que está envelhecendo, você ter essa baixa de cálcio não é interessante, viu? Tendo baixa de cálcio, quais são os prejuízos? Você poderia ter fratura. Um exemplo típico aí é a fratura no paciente mais idoso, por exemplo. O idoso cai e já fratura com... Exato, com maior frequência. Na vitamina D? A vitamina D, ela é absorvida pelo sol. Eu acho que hoje está mudando um pouco os testes que você faz para a vitamina D, porque uma grande porcentagem da população tem. Mas ela é uma que ajuda na absorção do cálcio. Então, você ter a baixa da vitamina D com a baixa do cálcio, essa somatória aí eu acho que é bem prejudicial. E hoje em dia tem uma série de dietas que faz isso. Tira o leite, derivados do leite, não vai dar certo. Em algum momento aí pode dar problema. Que você falou, que a gente até comentou no programa passado. Se ele não se prepara agora, quando chegar a partir dos 50, isso vai ser super prejudicial. A gente não vai sentir agora, mas depois dos 50, 60, a gente vai sentir. Como a pessoa vai querer a velhice dela. Quanto mais saudável ela for antes dos 40, melhor vai ser depois dos 50. A gente tá chegando nos 40, a gente já correu pra chegar. Quer dizer, eu já passei. Estamos acelerando para isso. Correr ali. Dá tempo ainda, viu? Puxa. É verdade. Eu acho que sem contar também o carboidrato, ele virou o grande vilão da vida. Mas você come carboidrato? Mas tem pão no meu cardápio? Valéria, as pessoas nem sabem o que é carboidrato. As pessoas acham que carboidrato é massa, me corrija, pão e coxinha, essas coisas. Mas cenoura tem carboidrato, não é isso? Exatamente. Batata tem carboidrato. Isso é que coisa boa comer cenoura. Quantos benefícios tem para a saúde? Vitamina A. Então, a gente bate no equilíbrio de novo. Quando a gente fala de carboidrato, não é para a pessoa ir lá na padaria comprar um sonho, ou comprar uma coxinha frita, ou encher a cara de pizza. Não é nada disso. É com equilíbrio. Então, eu não tô restringindo a sua pizza, não. Senão eu vou deixar você comer sua pizza de droga. Meu Deus. Mas eu digo assim, é o excesso de tudo isso. Então, assim, carboidrato, o que é? É energia, é combustível. O carro usa gasolina e nós usamos carboidrato. Então, déficit cognitivo com dieta de Dukan apresentou muito. Então, porque o cérebro não consegue pensar, porque ele não tem a fonte de energia dele ali, que é o carboidrato. Para uma proteína gerar energia, o corpo tem que trabalhar muito. O corpo tem que trabalhar muito. Entendi. E o que acontece quando eu restringo carboidrato? Eu falo que é a grande burrice a restrição de carboidrato, como as pessoas fazem. O corpo também é uma máquina muito inteligente, então ele diminui a sua taxa metabólica basal, aquilo que ele utiliza para fazer as necessidades diárias, como levantar, andar, dormir, fazer os movimentos do corpo durante o dia. O que ele faz? Eu não tenho energia, então vamos reduzir esse gasto. Aquele sono, aquela moleza. Então ele restringe, você também não consegue emagrecer depois de um certo tempo. Carboidrato é ligado à molécula de água, então quando você emagrece, você vê o número descer na balança absurdamente, muitas das vezes aquilo já é músculo, porque já está quebrando proteína para gerar energia. Então, assim, é um prejuízo muito... É uma conta que não se fecha depois, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, porque essas dietas que se titulam dessa forma, não é bacana, entendeu? Tirando os sintomas que ela vai ter, de fraqueza, e o reganho de peso depois, o metabolismo, não é uma coisa tranquila, é uma máquina inteligente, que entende tudo aquilo. E o metabolismo, ele mudou ao longo dos anos, eu acho, o nosso metabolismo, né? A gente estava conversando um pouco antes do programa, que uma grande invenção da humanidade foi os alimentos cozidos, né?
Ele que a gente só tem o cérebro hoje do tamanho que a gente tem, o corpo que a gente tem, em virtude do cozimento dos alimentos, né? E eu acho que conforme a civilização vai evoluindo, todo o seu corpo vai evoluindo, a sua dieta vai evoluindo, né? Então, acho que a gente se encontra hoje num processo muito diferente do que encontravam nossos avós e nossos bisavós de alimentação, de metabolismo. Por isso, quando fala essas dietas de jejum intermitente, não comer de 3 em 3 horas, é uma incoerência que a gente até se atrapalha. Mas, na verdade, hoje a gente vive diferente do que a gente vivia 20 anos atrás. Então, a gente tem que avaliar demais, sim, né? Sim, e você pega aquela dieta paleolítica, por exemplo, que a expectativa de vida era de 30 anos, e as pessoas hoje acham que aquele tipo de dieta vai dar certo, você entendeu? Fala, nossa, a gente evoluiu tanto, melhorou tanto para usar uma dieta que tinha 30 anos atrás, daqui a pouco tem gente caçando aí na rua, você entendeu? Pô, a gente estava pesquisando dieta paleolítica, um prato, por exemplo, vamos comer uma batata doce com frango. Aí eu fico pensando, será que a pessoa foi caçar o frango? Imagina. Nem grande aqui frango na cidade. Cheio de hormônio que a gente tem. Então a gente tem que ser, no mínimo, coerente, né? Do nosso estilo de vida, daquilo que o nosso corpo precisa, né? De acordo com a nossa dieta. Né? Eu queria que você falasse mais um pouco dessa questão do metabolismo de comer de 3 em 3 horas, se isso é mito ou não é, o quanto isso faz bem para o nosso... Na verdade, essa questão, é até o que a gente discutiu aqui no início, o comer, quando comer, isso é relativo de cada um. Então, isso é muito individual. Então, isso, ao longo de um tratamento nutricional, que a gente vai entender o que serve para você e o que não serve. O que serve para ele não serve para você. Mas, por exemplo, assim, se eu ficar 10 horas sem comer, o quanto eu vou ter de prejuízo do meu corpo? Fala de você vai ter dor de cabeça, você vai ter formação de corpo cetônico, você vai ter a dor de cabeça, você vai ter a fraqueza, tudo isso decorrente de você ter uma baixa da sua energia, que a gente tá conversando. Algumas pessoas, quando falam do jejum, não é o jejum assim, não comer, mas é uma dieta muito baixa caloria. O que o estudo mostra hoje é que se você fizer uma dieta retilínea, o tempo inteiro aquele mesmo tipo de dieta, ou uma dieta que inclua esse jejum intermitente, vai dar na mesma. Então, teoricamente, você não precisa fazer o de jejum. Você pode fazer uma dieta única, sem ter que fazer esse jejum, você não vai ter o prejuízo do jejum, que é uma dor de cabeça terrível que você pode ter. Então, o benefício vai ser a mesma coisa. Então, não tem necessidade de você ter esse tipo de jejum, como muita gente fala hoje em dia. O brinco que a gente faz jejum, quando a gente dorme, né? Então, isso é perguntar, quando eu faço a dieta de jejum intermitente, como que é? Eu fico sem comer 12 horas? Tem uma que é 8 protocolos diferentes. Ah, é? Tem 8 de verdade, eu nunca entendi o que é esse jejum intermitente. São muitos protocolos. Eu via do 5-2, que você fica 5 dias comendo e depois fica 2 dias restrito à sua alimentação. 24 horas, né? Então, são vários tipos de protocolos diferentes que são aplicados hoje. Então, assim, existe um 36 para 12. É como se fosse um plantão. É isso que eu ia falar, quase um plantão. Porque não tem nem coerência, né? Porque eu entendo, né? Não sou nutricionista nem médica, quanto mais a gente, quanto assim, tipo, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, de quanto você comer periodicamente, é mais saudável. Seu metabolismo, ele trabalha mais. O problema é a pessoa que fica muito tempo em jejum e aí na hora que ela vai comer, ela come aquele prato gigantesco. Aí o corpo também, ele reserva tudo. Exatamente, que é aí que eu acho que está o problema. Por isso que você tem que ter o acompanhamento. Quando a gente fala, olha, o jejum, aí a pessoa fala, então não vou comer só à noite, mas aí come à noite, come uma grande quantidade. Tá errado também, às vezes come mal, né? Não tem... Come mal e vai acordar com aquela barriguinha. É que a real é assim, é identificar cada indivíduo e não titular. Você vai fazer uma restrição de carboidrato em algum momento, de repente, na dieta do seu paciente? Pode ser que sim, mas é que aquilo não pode ser adotado como um estilo de vida, né? Uma coisa muito maluca, que nem tomar, eu vejo muito no consultório, tomar água com limão, água morna com limão, de manhã, pra perder a barriga. Pra desintoxicar a célula. Daí eu falo, desintoxicar, o que intoxica não é quimioterapia, pra mim é tratamento quimioterápico que intoxica a célula. Agora, é muito esquisito isso, né? E você vê muito. E você vê muito profissional prescrevendo água morna com limão em jejum para o paciente. Mas é a mesma que a dieta do pH, dieta do tipo sanguíneo, dieta da lua, dieta da sopa da USP, coitada, a USP nem vai fazer a dieta da sopa. Eu vi até a dieta, gente, da melancia. Dieta da Bíblia.
Nossa, eu essa falei, pra mim é meu nova. Essa da Bíblia, eu sempre brincava, é o quê? Pão e água? O que é essa E dieta vinho, da né? Bíblia? O Mediterrâneo tem essa vantagem, que inclui vinho. Então, para quem bebe. Mas da Bíblia, realmente, eu nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Cada uma mais maluca que a outra que não vão ter fundamento nenhum. Você vai perder alguns quilos no começo, depois você vai ganhar tudo de novo. Tem gente do astronauta agora. A dieta do astronauta é um kit em pó, de verdade. É um kit em pó, caríssimo. E aí você fica ali tomando aquele monte de pó. E aí você não vai no banheiro, né? Então, e essas coisas me deixam chateadas, por quê? Porque a gente tem muitos pacientes acamados, com problemas realmente que não podem fazer ingestão de determinados alimentos. Por exemplo, o paciente celíaco, que realmente não pode comer glúten, que passa muito mal. O paciente realmente com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, que realmente não pode utilizar daquilo. Aí a modinha, não, mas eu não, que isso me faz mal. Faz mal nada, né? Você vê que da cabeça da galera. E eu acho que é importante também o controle do paciente com o psicólogo. Mesmo a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, tem muito isso. Para você fazer cirurgia bariátrica, demora aí 1 ano, quase praticamente 2 anos, entre passar com o psicólogo, fazer todos os testes, averiguar, muda a nutrição. E aí a pessoa vai lá e faz a cirurgia bariátrica. Passa um tempo e engorda tudo de novo. Por quê? Porque ela não mudou o estilo de vida, ela não mudou a alimentação. Comportamento alimentar. Que hoje a nutrição ela tem muito essa questão do tratar o comportamento alimentar do paciente, né? Dele entender aquilo que ele está comendo, de prestar atenção naquilo que ele está fazendo. Eu acho que a gente tem uma relação com a nossa comida, né? Sim. A gente tem a relação, então a gente tem que rever a relação que a gente tem com ela, né? Às vezes, acho que todo mundo não come aquilo que gosta mais. Por exemplo, eu gosto de comer verdura, legumes, mas não é a coisa que eu mais gosto de comer, mas é bom para o meu corpo, é bom para a minha saúde, então é isso que eu vou fazer para mim. Né? A gente não faz tudo com aquilo que a gente gosta, mas é importante essa relação da comida que a gente tem que ter. Né? O quanto aquele alimento vai fazer bem para o meu corpo. Agora então, não adianta você pegar uma pizza, pôr no liquidificador e comer, achando que aquilo ali não vai te dar... leite condensado, porque isso é muito comum, entende? Nessa população. Mas eu acho que isso está muito ligado ao psicológico. Não tá? Por isso que eu acho que tem que passar pro psicólogo. Porque as pessoas comem por algum motivo. Essas pessoas que comem muito, eu sempre falo que existe atrás de uma dieta, de uma prescrição nutricional, existe uma história, uma linha do tempo daquele paciente. Então isso precisa muito ser levado em consideração. Hoje eu trabalho com terapeuta e psicólogo na prática clínica dentro do meu consultório e eles são fundamentais no tratamento do meu paciente. Porque é uma mudança de comportamento. Chocolate, né? Tem pessoa, por exemplo, que come, sei lá, todo dia come 1, 2 barras de chocolate, por exemplo. Mas é vício. Você concorda que é como fumar, como ingerir álcool, como usar drogas? Acho que tudo que produz serotonina pode causar esse efeito, o que né? Produz serotonina? O café produz, o cigarro produz, o chocolate produz, mas a atividade física também produz. Entendi. Então é mais fácil você pode fazer uma atividade física que às vezes é muito melhor do que você comer 2 barras de chocolate, por exemplo. Porque a gente tem casos, por exemplo, assim, de você não tomar café por 2, 3 dias, a pessoa começa a dor de cabeça. Não tem nada. Aí pode ser. Aí tem a cefaleia do final de semana, que a pessoa que está acostumada a tomar o café todo dia. Mas o café, por exemplo, depois do almoço, ele diminui a absorção de ferro. Então, tem... Melhor não tomar. Melhor não... Esperar 2 horas. Esperar 2 horas seria ideal, ou tudo numa boa quantidade, né? Tudo que tem xantina, tudo que é escuro, tem xantina. Isso daí também favorece ao refluxo. Entendi. Então, esse tipo de pessoa, além de ter a chá preto, exato. Chá verde também? Então, além da má absorção, você ainda pode ter um pouquinho de refluxo. Tudo isso relacionado a uma má alimentação, Entendi. Né? Uma dieta. E os japoneses com chá verde depois da comida? É que tudo é cultural, né? Eu acho que é um equilíbrio de culturas em relação a tudo isso. Mas numa questão de refluxo, precisa realmente rever isso do paciente, porque realmente vai causar um desconforto. E a alimentação do oriental é muito diferente da nossa, né? Gente, a alimentação a expectativa de vida deles, olha a nossa, né? Não tem nem o que falar. De vida deles, completamente diferente, entendeu? Consegue dormir cedo, acorda cedo, uma alimentação mais balanceada. Isso é cultural. A gente sofre uma influência muito grande de outros países e
puxa, você vê fast food hoje como aumenta e como cada vez mais você vê crianças, por exemplo, no lugar desse ou pedindo, né, para ir. E assim, eu como mãe de criança pequena, é tão difícil você controlar isso, porque você tem aí uma exposição da mídia, a criança tem aquele apelo desses fast food, a criança quer comer aquilo. É super difícil para as mães controlar isso. Então eu acho que o trabalho do governo junto às escolas vai ser sensacional se a gente tiver isso aqui há alguns anos, né? Porque é difícil você controlar. De um lado existe uma oferta. Que é cultural, né? Cultural. É uma questão de cultura, então acho que precisa rever essas questões. Nós trabalhamos, por exemplo, na prática clínica no consultório, atendemos gestante e a gente tem nutricionista para atender bebês. Então, quando faz a introdução da papinha, tudo certinho, então assim, começar com o cardápio ali é o mundo ideal, né? Porque daí você já vai adaptando as refeições ao longo do dia, entender que os lanches intermediários são importantes e você já vai criando um estilo de vida diferenciado naquela criança. Mas às vezes os pais já têm uma má alimentação e isso reflete nos filhos. Mas o problema da obesidade da criança é isso, né? O pai, porque a criança não tem um cartão para ir fazer compras, então é o pai. É onde de casa, né? É o trabalho mais difícil, né? Porque é uma escadinha, vai sendo um você tem que envolver a família inteira, não pode ser só a criança, né? Você tem que envolver toda a família para que realmente você tenha um resultado legal. Obrigada, boa noite. A gente está chegando no final do nosso programa. Queria agradecer a Valéria, o Luiz Marcelo, pelas excelentes, magníficas dicas, orientações. Espero vocês na próxima terça com mais um programa inédito. Mas antes, a gente vai comemorar o aniversário da Valéria, o aniversário de 42 anos. Mentira, hein? Eu vou tomar liberdade, porque é sacanagem a pessoa ser 10 anos mais nova que eu. É tudo light, pode, né? Um não tem problema, né? É um bolinho da Coque. É um bolinho da coquinaria, de cenoura, com açúcar mascavo, integral e chocolate 50% cacau. E assim, muito saboroso. Só tem 8 velhinhas, viu? Valéria, aproveitando que você tem 32 anos, né? Você tem bastante fôlego, né, Tchelo? Vai ter que apagar todos, porque tá dando trabalho. Devia ter colocado 2 em cada bolo, pra gastar bastante fôlego. Entendi, mas é eu que tô acendendo. O trabalho maior tá sendo o trabalho maior tá sendo seu, não vai ser o meu, né? Dela soprar o de menos, cara. Ai, gente, que carinho maravilhoso. Obrigada. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que você continue linda, competente. Obrigada muito mesmo. Sucesso. Muito obrigada. Todas as velhinhas. Muito bem! Obrigada! Pessoal, obrigada pela atenção de vocês. Próximo programa a gente vai falar sobre o sal. Mitos, verdades, o quanto ele é bom para a nossa saúde, o quanto pode fazer mal para a nossa saúde. Espero vocês. Até terça!